Olá, pessoal, boa noite. Mais um de frente com a Pri. Eu vou receber o professor Jorismar hoje para bater um papo, contar um pouco da realidade dele, de como que a metodologia Prigel, através dos kits, auxilia na Tudo bem, sala de aula. professor? Como é que você está? Tudo, Priscila, tudo em paz, graças Conta um pouquinho qual é a disciplina que você trabalha, com que faixa etária, escola pública, a privada. Aham. Sou professor de geografia. Meu público até 2021 era ensino fundamental 2. Aí, a partir de 22, eu tive a experiência de estar agora no ensino médio. Eu trabalho com ensino médio. Aí eu sou da Paraíba, né, lá de Campina Grande, mas eu trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Como que você conheceu o meu trabalho? Eu gosto muito de pesquisar, né, sobre o que tem de novidade para que a gente vá sempre se atualizando. Eu acredito que todos os professores procuraram muita coisa durante a pandemia, né, Sim. que foi um período aí bem complicado. E aí eu li encontros justamente no Instagram durante essas pesquisas, né? E assim, foi um achado que incrível, porque seu material me ajuda muito nas aulas, né? Como? E principalmente, assim, principalmente para quem se desloca, assim, principalmente eu de um estado para outro. E a gente sabe que a gente tem outras atribuições, né? Tem a vida pessoal, família. Então, você pegar um material já pronto, que lhe ajuda bastante, isso é uma mão na roda, não é verdade? E assim, o bom é que eu consigo adaptar seu material. Seu material, Priscila, é muito adaptável, né? Então, eu estava até dando uma olhadinha no que, numas atividades que eu fiz, que, por exemplo, você tem aquele, no seu kit, tem a maquete que fala sobre localização, Sim. né? No primeiro ano do ensino médio, a gente trabalha, né? Cartografia, localização e tal. E eu adaptei o seu material a uma disciplina das eletivas. Olha que legal, como que foi isso aí? Pois é, então a gente estava trabalhando sobre tecnologia, né? E como a tecnologia impactava o dia a dia. E aí a gente fez todo um histórico, né? Como eram os mapas no passado. Então os alunos foram lá pesquisar, trouxeram exemplos, né? E aí, mas você sabe se localizar no espaço geográfico? Vamos fazer aqui um teste. Então eu peguei, dividi eles em grupos, né? E coloquei justamente para eles montarem a maquete e responderem, né? Depois as questões. E aí foi legal porque a gente fez uma revisão, né, relembrando, e também eles tiraram as dúvidas. Então, assim, a gente pega um kit que estava específico ali para alguma atividade e você vai conseguindo adaptar. Então, se o professor tiver um tempinho e preparar sua aula direitinho, olhando o material, é adaptável a qualquer situação. E aí até para produzir a aula fica mais rápido, né? Que o material já está ali pronto, só tem que pensar no como vai fazer, como vai É, usar. aham, é isso. É só pensar. Como você vai. Por exemplo, outro exemplo, eu estava trabalhando a hidrografia, né? E aqui na cidade a gente sofre muito com a questão da falta d'água. Sim. Então eles passam, tem bairros que falta água há um mês, então é uma problemática, né? A gente às vezes fica sem aula na escola, essas questões. Então a gente estava trabalhando a questão das bacias hidrográficas. E aí eu peguei aquele seu triorama. Sim. E aí a gente pegou o triorama, né? E aí eles foram justamente preencher e entender o que era a foz, os afluentes, o rio principal, porque às vezes os alunos também, até no ensino médio, têm muita dúvida sobre isso. Porque é isso, o material é ali, ele é um coringa, tá na mão, e aí o Aham. professor vai utilizar de acordo com a sua realidade, adaptando a sua realidade. E como é que foi a reação dos alunos do ensino médio ao montar a atividade, né? Porque tem gente que fica assim, mas a atividade de montar, o aluno do ensino médio não vai se interessar. Como é que foi a relação deles com essa produção? Eu trabalho numa escola de ensino integral, então os alunos passam o dia na escola, né?
E eu acredito, assim, que a escola integral ela precisa se adaptar a algumas situações, porque se for aquela aula muito tradicional, é cansativo. Sim, É cansativo para o professor, é cansativo para o aluno. Eu sim, super entendo quando eles dizem assim, ai, professor, estou tão cansado, eu não estou afim, né? Tipo, por mais que você tem que tentar trazer alguma motivação a eles. Então, a reação deles, em um primeiro momento, é de um estranhamento. Como assim? A gente vai aprender geografia dessa forma? Mas aí, com o passar do tempo, eles vão se adaptando. E aí eles também já esperam de você algo novo, sim. E aí né? eles acabam Então, gostando, né? acabam gostando e se empolgando, né? E principalmente as aulas do horário da tarde, que eles ficam muito desmotivados, porque dá sono, né? Depois do almoço e tal. Então, você trazer algo diferente que vai movimentar é interessante. Eu queria contar outro exemplo, Priscila, eu até anotei aqui, Conta que foi mesmo. sobre você. Lá no kit tem uma ficha sobre os biomas. Sim. Lembra? Uhum. Que aí recorta e tal. E aí eu peguei e fiz uma. Eu dividi ele como a sala como se fosse estações. Então eles iam primeiro fazer uma pesquisa e aí dessa pesquisa eles iam anotar alguns pontos. Depois eles iam pegar aquela fichinha e eles iam montar um resumozinho numa cartolina depois para eles apresentarem, Sim. Perfeito. né? E aí foi muito bacana, porque eles fizeram isso. E em outra aula, a gente fez um joguinho online para ver se realmente eles tinham fixado, né? E Aham. ficava aquela competição, não, a gente vai ganhar e tal. E aí foi bem bacana a experiência. Eu lembrei aqui, aí havia anotado, disse, eu vou contar essa experiência Muito também. Porque bom. assim, de um kit que tinha lá, eu acho que era para montar, você monta as fichinhas, Sim. né? Para montar tipo um livrinho, né? E aí você pode fazer outras atividades e isso é super bacana. E aí você também utiliza os jogos que tem lá no kit? Jogos Sim, utilizo de os QR jogos, Code com eles? os QR Codes e os bingos também, né? E aí, como é que é Os essa? bingos. Pois é, aí em outra aula eu falei, a gente vai fazer uma revisão, a gente vai fazer um bingo. Um bingo, professor? Como assim? E a gente vai ganhar o quê? Eu disse, calma, a gente vai fazer o bingo. Então foi bem interessante porque eles super competitivos, né? Todo mundo queria, não, mas a gente que vai vencer e tal, que eu tinha dividido eles também por equipes. Então isso motiva o aluno, deixa a aula mais interessante, isso é super importante. Gente, eu fico tão feliz de quando o professor pega o kit e utiliza ele, assim, botando a sua criatividade, adaptando. Porque eu falo, mas as pessoas às vezes não sei o que elas pensam. Porque o meu kit não é um kit de atividade simplesmente. Tipo assim, atividade você Uhum. bota no Google e você vai encontrar um monte de atividade. Porém, o meu kit é pensado com metodologias variadas para chegar até esse aluno. Então, um dia você faz um triorama, no outro dia você faz um caça-palavras, e aí você surpreende ele com um bingo e tudo está pronto. Então, é só você olhar com carinho para o kit e ir organizando dentro da sua aula. O professor Jorismar, ele tem uma vida tensa, pesada. Eu perguntei de onde ele é, mas eu lembro que a gente já foi num canal lá no YouTube para ele Uhum. contar. Então, ele tem que viajar um estado, gente. Ele tem que atravessar o estado. Se ele fosse perder tempo, né? Tendo que produzir esse bingo, esse teorema. Olha o quanto que você não perderia na hora de criar esta aula, né? O tempo que você, além de pensar na aula, ter que produzir o material. Então, eu fico muito feliz do material estar te ajudando e muito feliz de ver como você utiliza o material mesmo, todas as metodologias que estão ali de forma brilhante. E aí, enquanto você foi falando, eu fui lembrando de uma postagem que você fez, acho que alguns anos atrás, Uhum. utilizando também o jogo da Copa, eu acho, que é um jogo do PowerPoint com eles, não é? Uhum. Isso, eu utilizei também, foi que eu trabalhava até em uma cidade mais longe, que era lá em Tangará, também aqui no Rio Grande do Norte, só que era mais longe.
E aí lá era o ensino fundamental. E aí eu fiz o joguinho lá da Copa, né, com eles. E foi interessante que eu desenvolvi essa atividade junto com a professora de Olha que legal. matemática. Então a gente casou ali geografia e matemática. Então a gente se juntou, já pegou lá, né, o slide todo prontinho, só foi editar as perguntas e, tipo, foi muito legal, uma experiência muito incrível. E aí é interessante porque, assim, você já pega algo pronto e você já pode reformular. Então, o seu kit dá muito essa possibilidade também. Porque a gente sabe que o tempo é pouco, né, Priscila? O tempo do professor é pouquíssimo. Então, você sentar e pensar em criar um material demanda tempo. Eu digo isso porque de 2011 até 2018, eu fiz parte do PIBID, né, que é aquele programa de iniciação à docência, que eu recebi os alunos lá na escola, e aí a gente passava assim, todos os dias na semana, um dia na semana, a gente sentava para pensar material. E às vezes a gente não conseguia produzir, porque você vai pensar a metodologia, né, as habilidades, como aplicar, toda a logística. Então, demanda tempo. Não é algo simples de maneira nenhuma. Então, você ter acesso a um material de qualidade, que também deve ser colocado, né, esse parênteses aí, que às vezes você encontra muita coisa na internet, mas será que é de qualidade? Não é? Tem isso também. Então, a gente ter acesso ao kit é importante por isso, porque a gente é confiável. Então, você pode adaptar as situações, pode adaptar a sua aula, e isso lhe ajuda muito. Além do kit de geografia, tem diversas outras disciplinas. Esse material ele é produzido com a metodologia que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida e adaptado para as disciplinas. E professores que são do magnético, do meu curso, que produzem junto comigo para essas outras disciplinas. Então, quando vem um professor que utiliza esse material, que já chegou até ele, né, que ele utiliza esse material de forma brilhante, como o professor Jesus Matar descrevendo para a gente, e trazendo esse feedback do quanto ajuda, eu fico muito, muito feliz. Muito mesmo, assim. Eu me sinto muito realizada em saber que eu posso ajudar, de alguma forma, a diminuir a carga que é tão pesada sobre o professor, né? Porque, como você disse, tem que viajar. Imagina ter que produzir o material. Não, você olha lá, pum, teve a ideia, produziu a aula. E os alunos, como eles reagem a isso? Você escuta nos bastidores, escuta os comentários dele? Como é que é a tua relação com eles hoje? Olha só, aumenta até a responsabilidade, né? Porque se cria uma expectativa, né? Então se cria uma expectativa. Professor, como é que vai ser a aula hoje? Aí até eu brinco com eles, vai ser uma aula normal, ou porque vocês estão esperando que eu vou levitar aqui, fazer alguma mágica, né? Vai ser uma aula normal. Então se cria uma expectativa no aluno, né? Então ele está sempre esperando algo a mais, né? Então, e o kit possibilita isso. E assim, eu digo isso porque já faz um tempinho que eu utilizo o kit. E, por exemplo, principalmente esse ano que eu estou finalizando aí meu mestrado, eu sempre faço questão de lhe marcar nas postagens. Isso aí. Não é? Isso aí. Eu sempre faço questão de marcar. E assim, eu lembro que no iniciozinho, quando eu tinha alguma dúvida, eu sempre lhe perguntava e você me dava um feedback rapidinho. Então, os alunos, eles esperam sempre mais. Por sinal, tem até alguns aqui, eu acho, na live, entrou agora. Opa, tem aluno do professor Josmar, dá um alô pra gente. Ó, acho que você vai gostar do kit de mapas gigantes. Não sei se você já olhou ele, se você viu. Você vai explodir. Eu dei uma olhadinha rapidinho nele. Para trabalhar com ele, viu? Vai ter muita ideia, porque eu criei pensando numa coisa e agora, quando eu botei a mão no próprio kit que eu criei, já foi vindo ideias e mais ideias e mais ideias. Eu já fiz coisas, um monte de coisa diferente e nem era o meu objetivo a princípio. Até eu fui além do que eu imaginei quando eu criei. Você vai gostar, do jeito que você é criativo, você vai gostar desse kit também, viu? E outra coisa, eu sempre faço questão de enviar, quando eu vejo algum material seu,
para os demais professores, né? Porque você não tem só o de geografia, Sim, tem o de matemática, história, né? Língua portuguesa. isso. Aí eu fico mandando, gente, olha aí, esse material é bom, observem e tal, para que as pessoas também tenham acesso, né? Porque às vezes até pessoas que não é muito ligada em redes sociais, então eu sempre faço isso, encaminho, porque às vezes as pessoas querem encontrar e não sabem, né? Como é que podem Isso aí. encontrar. Encontrar qualquer atividade no Google, você encontra um monte. Agora, É, vou valorizar o meu trabalho aqui. Agora, encontrar uma kit, que eu chamo de super kit, porque você consegue trabalhar rotação por estações, várias metodologias diferentes. sim, Tem um material para trabalhar a questão da inteligência visual, tem um material para você fazer jogo, tem um material para você escrever, tem um material para refletir, para gerar senso crítico. Então é bem amplo mesmo. E aí, corroborando com o que você falou, o professor Ricardinho de matemática, que está aqui assistindo a live, maravilhoso, né? Ele acabou de falar aqui, ó, uso muito material da Pri, usei os jogos e vá com vários aulões para o Enem e foi sucesso. É isso aí, tá vendo, galera? A metodologia ela pode ser adaptada para é, todas as disciplinas. a gente teve o festival do Se Liga no Enem aqui na escola, e aí a gente tinha que pensar alguma sala temática, e aí eu fiquei na sala de humanas, né, que estava lá História, Geografia, Sociologia e Filosofia, e aí eu sentei com os professores e a gente adaptou a todas essas disciplinas, e aí foi bem interessante, porque a gente queria sair um pouco daquilo só revisão, resolver questão e trazer um pouco também do conteúdo para os alunos. E aí foi bem interessante. E escutar você falando, né, com essa empolgação da adaptação do material, da utilização do material no ensino médio, mesmo sendo um material que a princípio foi feito com a BNCC do Fundamental 1, mas quando me perguntam assim, serve para o ensino médio? Cara, eu sempre usei no meu ensino médio essas mesmas atividades. Porque o professor ele vai Sim, aprofundar de formas diferentes, mas a atividade está ali. Né? O bingo, você pode mudar a pergunta na hora que você vai fazer o bingo. O jogo de Uno, de cartas, que provavelmente você já usou, que eu lembro de fotos sua sim, utilizando, aham, que dá para usar de formas diferentes. E aí que você falou que o aluno ele fica esperando, mas na verdade esse aluno que ele está empolgado para saber o que vai acontecer, ele reflete, mesmo que ele não fale, essa coisa de, olha, hoje tem aula de geografia, o que vai acontecer? Manter esse brilho e esse entusiasmo que muita gente acha que é muito difícil e realmente fazendo mais do mesmo, só copiando no quadro para fazendo atividade de livro, copiando de livro, realmente essa empolgação não vai aparecer. é verdade, viu? E outra coisa, Priscila, sem falar, por exemplo, as cruzadinhas, né, os caça-palavras, então, que sempre traz um texto, né? Você falando aí, e eu lembrei que tem um texto lá no Caça-Palavras que vem falando sobre a questão dos problemas ambientais, que vem falando sobre as queimadas, o efeito estufa, ilha de calor, né? E aí eu peguei, a gente trabalha isso na primeira série, né? E também está em alta esse assunto por causa que o Brasil está vivenciando, né? Eu fiz até E um eu vi que kit, você disponibilizei. novo, não foi? Eu fiz um kit novo só sobre meio ambiente, disponibilizei inclusive um material gratuito. Se alguém não pegou esse material, porque eu acho que tem que ser trabalhado por qualquer professor de todas as áreas, me manda Eu depois ainda um não direct. peguei. Você pegou? Pois me mande. Peguei não. Então você me manda um Ainda não direct que eu te peguei. envio. Porque eu fiz Pronto. uma atividade específica sobre o sol vermelho e é uma atividade que faz Uhum. parte de um kit só sobre questões de meio ambiente, que é muito bom Que também você você ver. trabalha com música, né? Isso aí. Eu vi o vídeo, eu até comentei lá, mas ainda não baixei. Eu vi que você tinha disponibilizado. Então, assim, você já tem um texto ali pronto, né? Você já traz um caça-palavras ou uma cruzadinha, ou você pode também pegar e elaborar algumas questões sobre o texto, Sim. né? E sem falar também que todas as atividades, né, quase todas as atividades, você vai ter o QR Code. Então, o aluno fica dizendo assim, professor, é para fazer agora na aula? Eu digo, calma, vamos fazer logo esse daqui, depois vocês dão uma olhadinha lá, porque hoje a gente vive numa geração que está muito conectada, né? Sim.
Então, você fica, às vezes, disputando a atenção desse aluno. Então, você trazer algo diferente, novo, isso traz uma empolgação na sala de aula. Isso é bom tanto para o professor quanto para o alunado. Então, é algo que deve ser colocado em prática. Eu sempre falo com os professores, né, que eles perguntam, você coloca QR Code celular. Quando você dá um pouco do que eles querem, você fica mais fácil de você negociar. Então acontece a mesma coisa comigo. Eu dou a atividade para eles, tem um QR Code. Eles ficam, vamos fazer o QR Code primeiro. Olha só, o QR Code está aí, não vai fugir daí. Vamos fazer um combinado? Faz primeiro essa parte aqui, o QR Code é para casa. Mas se quiser fazer aqui, pode fazer. Aí eles acabam rapidinho a parte escrita para poder fazer o QR Code. E aí ficam me mostrando o print. Olha aqui, professor, eu fiz. Ou às vezes eles não fazem na sala, fazem em casa, eles vêm contando. Não, professor, naquele jogo lá tinha umas perguntas, eu acertei tudo. E assim, como que você vê... acho que é meio que muito difícil você ver um aluno tão empolgado em fazer assim uma atividade, gente. É porque você coloca numa linguagem que eles têm uma proximidade maior, né? É uma geração conectada desde o berço. Eu sei que a gente tem que restringir a utilização do celular, mas eu acredito na educação dentro desse processo. E aí, quando você mostra para eles que o celular pode ser usado de forma benéfica e que, em alguns momentos, tem que ficar ali guardadinho, não é para se mexer, e você dá ali a possibilidade que ele use o celular na sala de aula, fica mais fácil eles negociarem. Eles não ficam naquele desespero de ficar mexendo escondido no celular. Porque eles sabem que vai ter um momento que vai poder relaxar, utilizar o celular ali para fazer uma atividade, para aprender. Então, eu gosto dessa relação mais educativa do que punitiva. E tem lá, é verdade. Eu acho que tudo é negociável. Eu acredito que a proibição, até tem uma lei aqui, é uma lei estadual, que proíbe o uso em sala de aula, né? Mas eu acredito que a gente não foge da tecnologia. Hoje nós estamos conectados de toda forma, né? Por exemplo, eu acredito que ninguém use mais diário. Hoje tudo, né? Você faz online. Então, eu estou usando o meu aplicativo para fazer a chamada, né? Em sala de aula, registrar a aula e tudo mais. Então, por que a gente vai proibir? Eu acho que tudo é negociável. Sim. Não é verdade? E a tecnologia é a nossa aliada nesse processo educativo. Mas só dá para Viu, negociar Priscila? quando você oferece algo, quando há uma troca. Na imposição, não tem como fazer negociação, né? Não tem, é verdade. E direcionar o aluno, né? Porque às vezes ele também fica ali meio que perdido, não sabe nem por onde iniciar, pesquisar e tudo mais. Então é interessante você direcioná-lo. Eu lembrei agora de outra atividade que lá no kit vem falando sobre as camadas do solo. Lembra? Sim. Que é em atividades interativas. E aí, como a gente tem... as camadas do solo. Monta. Mas aí eu peguei, monta e cola no caderno, bem bonitinho, né? Faz a pesquisa e tal. E aí eu peguei essa atividade, a gente estava trabalhando sobre isso, e eu falei, eu vou adaptar isso aqui para eles fazerem, tipo, não seria maquete, mas seria, mas foi o seguinte, eles pegaram uma garrafa PET, primeiro eles fizeram a pesquisa, preencheram lá tudo direitinho, e aí, depois que eles fizeram essa parte, eu falei, agora a gente vai para a segunda parte da aula, que eram até 2 aulas. Eu disse, agora a gente vai sair para a área externa, e aí vocês vão procurar montar numa garrafa PET todas as camadas. Né? E depois a gente colou o esquetezinho, né? na garrafa, e aí dava para ver, visualizar bem direitinho as camadas do solo. E esse material eu deixei até no laboratório lá da escola, e eu tenho umas fotos, depois eu vou te mandar para tu postar. Eu fiz isso, foi muito interessante. E apliquei essa mesma atividade no ensino fundamental, 6º ano, é a mesma atividade no 1º ano, viu? Sim. E foi assim, muito empolgante. Porque até os meninos falavam assim, professor, eu não sabia que tinha tantas as camadas assim. Sim, querido, o solo tem as camadas diferenciadas. Então, foi bem interessante. E aí eu vou lhe mandar justamente para você postar. Ai, amei. Me manda sim, por favor. Me marca que eu reposto, né? Que fica sempre mais fácil. Pronto. Pode me mandar também. É verdade. Ô, Jorismar, pode deixar que eu vou... Eu tô aqui encantada. O tempo passou que eu nem percebi.
Eu estou encantada, muito feliz em saber que o Kit está te ajudando, que está te economizando tempo, está ajudando você a ter ideias também, né? E como você usa o kit de forma assim. Eu acho que você conhece o kit de cabo a rabo, que você foi dando detalhes de várias atividades ali, né? O kit, eu organizei ele em 20 PDFs, tem gente que compra, aí fica meio perdido. Ai, mas não tem tudo que você falou. Tem sim, gente. É só entrar no PDF, tem um índice ali. Eu dividi por tipo de atividade para você encontrar mais fácil. Eu mesma, ontem, comecei a trabalhar essa semana com África. Aí ontem mesmo eu parei e peguei meu kit de geografia, fui em cada arquivo, selecionei as atividades que tem de geografia, depois fui no kit de consciência negra, selecionei as atividades que eu queria no kit de consciência negra, depois fui no kit de história, que eu tenho todas, né? Selecionei umas atividades também que servem para dar aula de geografia. Pronto, imprimi e já organizei o meu mês. Meu próximo mês, Uhum. outubro e novembro, já está planejado todo na minha cabeça com as atividades do kit. Peguei os jogos que eu tenho no PowerPoint, levei, já organizei quando eu vou levar, quando eu vou fazer revisão, quando eu vou explicar, quando eu vou aplicar. Hoje eu comecei a utilizar. Então é isso, porque a gente consegue, tendo uma noção geral do material, tendo uma noção das metodologias, a gente consegue aplicar da melhor maneira possível. O professor que ainda tem dificuldade de entender as metodologias ativas, como fazer uma rotação por estações, eu tenho um curso para orientar. Mas o próprio kit que eu Uhum. tenho vem com vídeo de orientação para quem tiver alguma dificuldade, né? E aí isso já facilita muito a vida também. Estou muito Pois é. feliz. Uma das minhas metas é depois que eu me prometi que eu só vou fazer alguma coisa assim, depois que eu concluir esse ano, esse mestrado, que eu já estou na prorrogação. Sim. Mas uma das minhas metas é justamente fazer seu curso, professor magnético, Você vai né? amar. Porque, pois é, eu digo assim, as pessoas me acham muito calmo, mas eu acho que eu tenho meu pensamento é muito acelerado, porque às vezes eu pego assim materiais e aí eu já fico pensando em outras coisas, entendeu? Tipo assim, eita, já dá para aplicar assim, fazer dessa forma, né? Eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade e outras nem tanto, né? Mas é possível, Sim. né? E quando você pega algo já pronto, que não precisa você pensar, só adaptar, isso é mais fácil. E o kit dá essa possibilidade, né? Então você trabalha lá clima, relevo, né? Trabalhar a questão da África. Eu tenho o da consciência negra, por sinal muito bom também, né? Maravilhoso, Então né? você trabalhar América Latina, anglo-saxônica, né? Lembra que tem essas atividades. Tudo isso eu estou lembrando porque faz parte do meu dia a dia em sala de aula. Sim. Então eu já utilizei. Então é super fácil. Fico muito feliz. E ó, quando você terminar seu mestrado com calma, vem conhecer mesmo o magnético, porque o magnético é um curso de 120 horas, agora é reconhecido pelo MEC, né? É uma extensão universitária, Uhum. e ele é para explodir a mente de ideia mesmo. Porque eu trago ali uma prática, mostro como fazer, e aí o professor coloca em prática e a cabeça vai indo, e as ideias vão fluindo. E eu escuto muito isso lá nos alunos do curso. Olha, eu não imaginava que eu conseguisse fazer e pensar tanta coisa, porque um vai inspirando o outro, a ideia vai inspirando, vai vindo. E eu coloquei tudo meu tá naquele curso, assim, todos os detalhes do que eu utilizo na sala de aula, nesses anos todos, o que dá certo, eu fui colocando tudo lá. Então, com certeza você vai se empolgar bastante, já que você gosta de estar levando essa coisa mais criativa para a sala de aula. Porque, Priscila, outra coisa, às vezes eu escuto de colegas, né, que já está há mais tempo em sala de aula e aí, às vezes, eles falam assim, mas eu tenho muita dificuldade em mexer com a tecnologia. Aí eu digo, não, gente, é com calma. E hoje existem cursos que são bons e que facilita você entender, né, se adaptar a essa nova realidade, Sim. não é verdade? E que possibilita você vai ler aos pouquinhos e você vai aprendendo. Então, eu já assisti outras lives suas, né, sobre o curso, e eu tenho certeza que o curso assim, é muito interessante, porque principalmente para essa pessoa que não é muito, né, ligada às tecnologias. Eu até estava comentando com uma colega hoje lá na sala dos professores que hoje
eu falando para ela, essa semana eu aprendi tanta coisa sobre algumas ferramentas que podem nos auxiliar no processo da escrita, do resumo, né? E eu falando para ela, não, Jorismar, passa para mim, por favor. Porque, assim, isso é a nossa realidade, a gente vai conviver com isso, o aluno também, então a gente precisa sempre estar se aperfeiçoando. E se adaptando para saber até como abordar determinadas coisas com ele, para não ficar com cara de bobo na sala de aula, né? O aluno tá, às vezes, É, anos-luz na nossa frente, nos passando a perna, e a gente fica com cara de bobo. A gente tem que conhecer, tem que saber como cobrar, como trabalhar. Porque senão a roda da evolução, ela não é, ela não para, ela é imparável. Ou você aprende a é, caminhar, ou você vai ser esmagado por ela, é né? verdade, E não é queremos verdade, ser é, esmagado por essa roda da evolução. A gente quer andar juntinho ali, ó, é lado a lado. verdade. Até a frente, se bobear. Gerismar, É, obrigada. e assim, nada, que é isso, Priscila. Sempre que quiser, a gente bate um papo aí, pode convidar. Eu gosto de falar sobre isso. Ó, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que entrou aqui ao Nada. vivo. Beijo, até a próxima. Tchauzinho. Obrigada, professor. Boa noite. Nada, obrigado também. Boa noite. Tchauzinho.